Alô pessoal, professor Vicente fazendo a pré-aula de Humanas 3, Governos Democráticos ou Populistas, semana 20. Nós chegamos na semana 20, muito interessante lembrar que faltam apenas 10 semanas para a gente concluir os nossos trabalhos. E falando de um período da história brasileira onde finalmente, depois de anos e anos de governos que assumiram o poder com eleições fraudadas, o brasileiro finalmente ia às urnas para de fato eleger um presidente da República. 15 anos se passaram desde 1930, quando Getúlio Vargas derrubou a oligarquia paulista e mineira, mas obviamente os paulistas tinham uma influência política maior, e governou durante 15 anos de forma despótica, apesar de que entre o início do governo e o final, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um período democrático, que ele foi eleito, mas não por vias diretas, ele foi eleito aproveitando da Assembleia Nacional Constituinte de 33, que foi convocada em 33 e ele é eleito em 34 de forma indireta. Os governos democráticos, eles foram 5 personagens, já que o último governo teve 2 representantes, Jânio Quadros, que foi eleito juntamente com João Goulart, só que Jânio não governaria o período completo do seu mandato, saindo em 7 meses, após 7 meses, e João Goulart assumiria numa espiral já sempre crescente de crise, e que desbocaria em 1964 com a ascensão dos militares e o governo militar de 64 até 84, ok? Mas, após Getúlio sair do poder, ao final da Segunda Guerra Mundial, havia ali um questionamento, Getúlio, para os seguidores, deveria concorrer à eleição em 45. Para uma boa parte da classe política, principalmente um partido político que tinha crescido naquele momento, que era a UDN, União Democrática Nacional, Getúlio não poderia concorrer, até para que o jogo político ele realmente pudesse acontecer no Brasil. Oxe, professor, por quê? Getúlio tinha governado durante 15 anos. Ao final do seu mandato, criou-se uma linha política, que a gente conhece como queremismo, que era a ideia de continuismo para Getúlio Vargas. Ele próprio, obviamente, queria isso. O povo, uma boa parte do povo, os operários, uma parte pequena, mas uma parte da classe média também queria, mas Getúlio foi praticamente impedido de governar. Ele foi impedido, não é nem de governar, desculpa o termo, ele foi impedido de concorrer à eleição. Essa questão de impedir alguém de concorrer à eleição é muito forte, mas enfim, vamos deixar de lado esse contexto e voltar para o finalzinho do governo de Getúlio. Os militares atuaram e Getúlio não pôde participar das eleições. O eleito foi aparentemente um político que seria apoiado por Getúlio. Eurico Gaspar Dutra era um ex-militar. Aparentemente ele, durante a campanha, toca no nome de Vargas, cita Vargas como o indicado de Getúlio. Isso provavelmente fez com que uma parte dos eleitores de Getúlio votassem nele.
O governo de Dutra foi um governo que poderia, na realidade, ter sido um bom governo, já que o Brasil saía da Segunda Guerra Mundial com a economia enxuta. O Brasil teve uma bonificação de guerra muito grande. O Brasil, durante a guerra, vai investir muito na questão da indústria de base. Um dos pontos que Getúlio, termina buscando empréstimos dos americanos para que o Brasil participasse da Segunda Guerra Mundial. Houve um acordo para que a indústria de base saísse do papel, e tinha tudo realmente para ser um governo tranquilo. Só que Dutra, ele, durante os 2 primeiros anos, entre 46 e 47, na realidade a economia brasileira ela se abre demais, há uma vertente, pela ajuda do governo americano, pelo alinhamento político do Brasil, Estados Unidos, pelo alinhamento econômico, o Brasil abre a porteira, certo, para que as empresas, para que os produtos norte-americanos entrassem no país. E isso prejudica muito a economia brasileira, terminando por Dutra, em 47, criar um plano econômico, que é um plano SALT, certo? Que iria investir na saúde, na alimentação, transporte e energia. E que, obviamente, terminou malogrando, não dando certo. O governo Dutra termina o mandato de forma melancólica, politicamente, já que começou com uma esperança muito grande. E como Dutra, ele termina o mandato dele dessa forma, obviamente, cresce a ascensão de Getúlio Vargas. A campanha de Vargas foi muito bem feita e Getúlio retornaria ao poder. É bom lembrar o seguinte: Getúlio sai como um ditador e volta, como ele mesmo disse, nos braços do povo. O governo de Getúlio, ele vai ser trágico, vai terminar de forma trágica em 1954, mas durante o período que Vargas estava no governo, a princípio Vargas não faz nenhuma diferença, mas a partir de 53, Vargas começa uma campanha que vai ser extremamente importante para o nosso país. Uma campanha, Vargas era muito nacionalista, então ele faz uma campanha para a criação de uma empresa para tornar o Brasil autossuficiente na questão do petróleo. Ele cria a Petrobras, ele lança as bases da Eletrobras, só que Vargas ele termina tendo uma oposição muito forte, há uma corrupção nos escalões de baixo do governo, e Getúlio ele termina não suportando a pressão, ele provavelmente seria novamente retirado do poder. Havia uma pressão muito forte de um político e jornalista, que era inimigo declarado de Getúlio, que é Carlos Lacerda, e isso termina Vargas a cometer suicídio no dia 24 de agosto de 1954. Faz uma carta de testamento e comete suicídio, praticamente derrotando os inimigos dele, inclusive na morte. Ao sair, Getúlio Vargas abre uma crise política e institucional, certo? Que termina quase impedindo a posse do próximo presidente, que é Juscelino Kubitschek. Eu tenho uma visão de Juscelino que às vezes até ela se contradiz com o tempo, mas eu ainda olho para Juscelino como um político inteligente, um estadista, certo? Óbvio, ele deixou o país economicamente numa situação complicada por conta da construção de Brasília, por conta da construção dos gastos para ligar Brasília ao restante do país, mas o governo JK ele foi imponente, tá certo? Juscelino, ele teve um mandato
né, importante para o país. Ele teve uma carreira política sem contestação. A construção de Brasília, obviamente, terminou fazendo com que houvesse um gasto muito forte. A economia brasileira ficou completamente desalinhada, certo? Muitos empréstimos para concluir o sonho dele. Isso era um sonho que existia desde do segundo reinado. E JK construiu uma cidade do nada. JK faz uma abertura econômica ainda maior, traz para cá, né, as indústrias automobilísticas, certo? Mas deixa uma economia, como eu falei, em desalinho, né, completamente fora do eixo. A campanha para o governo de Jânio Quadros, ela foi meteórica. O cara era maluco do ponto de vista político, mas que a população resolveu apostar numa figura esdrúxula, numa figura onde o populismo chegava ao seu apogeu, demagogo, louco politicamente, mas, enfim, Juscelino passa a faixa presidencial a Jânio, e o vice novamente seria, né, João Goulart, já que ele tinha sido vice do próprio Juscelino e vice e ministro da Economia de Getúlio. Foi demitido em 54, quando Getúlio deu, né, um aumento de 100% do salário mínimo, certo? Então, Jânio, ele, ao entrar no poder, ele viu que o Brasil estava numa situação extremamente difícil. Tenta dar um golpe branco, não é? E esse golpe branco, ele termina sendo um erro político de Jânio. Ele termina saindo do poder, entra Jânio. Jânio teve uma posição muito forte, porém ele terminou assumindo o poder, só que no regime parlamentar. Faz-se um plebiscito em 63 e restabelece o poder de João Goulart, só que aí, obviamente, a oposição era muito forte, havia um temor, né, de uma esquerdização do país, que, diga-se passagem, provavelmente não aconteceria, mas os militares resolveram tomar o poder em 64, beleza? Terminaria assim o período democrático, né, a faixa democrática do governo brasileiro. Só voltaríamos a eleger um presidente da República em 1989 e elegemos de forma equivocada, né, que é o senhor Fernando Collor de Mello. Vamos para as questões? No período anterior ao golpe militar de 64, os documentos episcopais indicavam para os bispos que o desenvolvimento econômico e claramente o desenvolvimento capitalista, orientando-se no sentido de distribuição de riqueza, resolveria o problema da miséria rural e, consequentemente, suprimiria a possibilidade de proselitismo da expansão comunista entre os camponeses. Foi nesse sentido que o golpe de Estado de 31 de março de 64 foi acolhido pela Igreja, em que, pese as divergências no interior do clero após a instalação da ditadura civil-militar, o posicionamento mencionado no texto fundamentou-se no entendimento da hierarquia católica de que a luta de classes é estimulada pelo livre mercado. Não, né, gente? O poder oligárquico é limitado pela ação do exército. Na realidade, a oligarquia brasileira já tinha acabado há muito tempo. A doutrina cristã é beneficiada pelo atraso interior, fica sem sentido, né? O espaço político é dominado pelo interesse empresarial. Havia, mas não era esse o contexto, né, do apoio da Igreja. Manipulação ideológica é favorecida pela privação material, ou seja, o campo terminaria tendo uma ideologia esquerdista, tá certo? Segundo a Igreja, instituição que seria favorecida pela privação material, tá certo? Nesse contexto, letra E, a
questão verdadeira. Segundo, se pudesse mudar-se, gritaria bem alto que o roubavam. Aparentemente resignados, sentiam um ódio imenso a qualquer coisa que era ao mesmo tempo a Campina Seca, o patrão, os soldados e os agentes da prefeitura. Tudo, na verdade, era contra ele. Estava acostumado, tinha a casca muito grossa, mas às vezes se arreliava. Não havia paciência que suportasse tanta coisa. Um dia um homem faz besteira e se desgraça. Graciliano Ramos, Vidas Secas. Tendo em vista as causas que a provocam, a revolta que vem, a consciência de Fabiano apresentada no texto, como ainda contida e genérica, encontrará foco em uma expressão coletiva, militante e organizada, em época posterior à publicação de Vidas Secas, no movimento, letra A, carismático do Juazeiro do Norte, ainda pode ser bem antes, né? Nas ligas camponesas, sob a liderança de Francisco Julião, com certeza as ligas camponesas vai ser posterior e tem esse sentido de campo, né? Do cangaço, quando chefiado por Virgulino, tanto a questão do Juazeiro quanto o cangaço vai ser no período oligárquico, Messiano de Canudo, período da oligarquia, a coluna Prestes, também na oligarquia, sobra, tá certo, a letra B, ligas camponesas de Francisco Julião, beleza? Terceiro, Brasília simbolizou na ideologia nacional desenvolvimentista o futuro do Brasil, arremete à obra monumental da nação, a ser construída pela industrialização, coordenada pelo Estado planificador, pela ação das forças do progresso, aquelas voltadas para o desenvolvimento do capitalismo nacional, que paulatinamente iriam derrotar as forças do atraso, o imperialismo, o latifúndio e a política tradicional, demagógica e populista. Engraçado nessa questão do populismo, de derrotar fulano, beltrano. Eita, política brasileira esquisita da peste. Segundo o texto, a construção de Brasília deve ser entendida, letra A, como uma tentativa de limitar a migração para o centro do país e de reforçar o contingente de mão de obra rural. Na realidade, o que houve de migração, né, para Brasília, dos candangos que foram lá construir, é brincadeira, né? Dentro de um conjunto de iniciativas de caráter liberal que buscava eliminar a interferência do Estado nos assuntos econômicos e financeiros. Como no Brasil, isso é quase impossível, né? Ser dentro do rearranjo político do pós-Segunda Guerra Mundial, que se caracterizava pelo clima de paz nas relações internacionais. Clima de paz é o diabo da Guerra Fria. Letra D, dentro de um amplo projeto de redimensionamento da economia e da política brasileiras, que pretendia modernizar o país. 50 anos em 5 de governo, né, gente? Letra E, como um esforço de internacionalização da economia, olha o distrator, né, brasileiro, que provocaria aumento significativo da exportação agrícola. O Brasil se tornaria industrial, né? Era essa a ideia, apesar de que o Brasil já era, porque a questão era de modernidade, certo? Porque desde Vargas o Brasil já tinha uma indústria de base mais forte, certo? Letra D, ok? O conceito de populismo surgiu nos anos 50, tendo como base estudos dos intelectuais que queriam compreender as mudanças políticas ocorridas em países da América Latina após os anos de 1930. No Brasil, um dos governos considerados populistas foi o de Juscelino Kubitschek. Sinceramente, vejo isso não, mas enfim. Também conhecido como JK, que inaugurou seu mandato pretendendo grandes mudanças e projetos, em especial no que se referia à industrialização. Fizeram parte do governo de Juscelino Kubitschek o slogan "Pra frente Brasil", olha, ditadura, Brasil de todos, e o plano de política econômica chamado Plano Trienal. Isso aí é do governo de João Goulart. Há 50 anos em 5 de progresso, em 5 de governo, 55 o plano de política econômica chamado Plano de Metas, ok? Vai, Vassourinha, que era o plano de Jânio, e o Brasil Sem Miséria, que era o plano do nosso querido FHC, né? Letra C, 50 anos e 5 de governo. Quinto fenômeno político que ocorreu entre os anos 30, o populismo com ideologia política se caracterizou por um discurso de libertação nacional anti-imperialista e críticas moderadas ao sistema capitalista. Na América Latina, de maneira geral, sua forma de atuação política foi baseada na reação direta entre o Estado e as massas
populares por intermédio de um líder popular e carismático. Sobre a prática política populista do governo de Getúlio Vargas, assinala a alternativa correta. O nacionalismo foi amplamente utilizado pelos governos populistas com base em um discurso voltado para a dominação do capital estrangeiro e a favor da defesa dos interesses nacionais. No Brasil, por exemplo, em 1953, a campanha Petróleo é Nosso e a proposta do governo da lei de lucros extraordinários são exemplos desse caráter nacionalista. Getúlio, né? Perfeito. Letra B. Getúlio Vargas foi o ponto de coesão e referência sociopolítica, demonstrando notável capacidade de mobilização popular e seu governo se legitimou em suas práticas políticas, tendo como referência a elite e agroexportadora, cujos interesses ia combater. Na realidade, o interesse de Getúlio, principalmente, era a questão industrial, né? Lembre-se da questão da indústria de base, tá certo? Apesar de que isso pode puxar, né? Ele não tinha como referência a agroexportadora que ele disse que cujos interesses ia combater. Na realidade, Getúlio, em termos políticos, ajudou muito o café. Se é que, obviamente, está se referindo ao café, se está referindo à agroindústria exportadora, era o café, obviamente, né? Letra C. Como os governos populistas utilizavam muito da propaganda para reforçar a imagem do grande líder, eles permitiam que a imprensa, assim como os demais meios de comunicação, de massa, classe e forma livre. De forma nenhuma. Existia ali um meio de controlar, de certa forma, a imprensa. O discurso nacionalista e desenvolvimentista utilizado por Getúlio desagradou tanto a elite burguesa, urbana e industrial, quanto as massas operárias. De forma nenhuma. Falso. Do ponto de vista econômico e financeiro, o governo provisório de Getúlio Vargas mostrou-se preocupado com a situação da produção industrial brasileira, voltada para a exportação, importante para chegar ao equilíbrio na balança comercial. Para isso, em fevereiro de 1931, criou o Conselho Nacional de Indústria e do Emprego com o objetivo de regularizar, proteger e expandir a produção industrial. Certo? Obviamente, a questão da produção industrial brasileira era uma forma de tentar industrializar o país, mas isso só acontece lá no final do governo dele, né? Não no início. Beleza? Letra A. De amor, pessoal. Beijo grande para vocês. Até um novo ciclo de pré-aulas com o professor Vicente. Ok? Beijo grande a todos. Bom São João.